que está começando a gravar. E apareceu mais uma criança aí. Vai deitar aí para assistir aula? Então tem um filho aqui assim, ó, assistindo aula também. Então vamos começar com o seguinte, o que era que eu tinha que começar? Eu não abri a aula, não? Ah, não, estou compartilhando a tela, né? Aqui. Então tá aqui, pessoal. Eu estou começando aqui a transmissão da aula, estou compartilhando a minha tela. Então, espera aí que tem uma professora aqui que mora ao lado que fala muito alto. Fala muito alto. E eu não consigo nem me ouvir. Espera aí. Agora sim, eu voltei, tô vendo. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre delimitação de bacias hidrográficas e introdução à precipitação. O que ocorre é o seguinte, né? A gente vai revisar o finalzinho da aula passada, que eu meio que pulei assim de propósito, e vamos ver onde é que a gente vai chegar. Quando a gente recebe o nosso trabalho, todos vocês receberam esse trabalho. Não tá estranho esse negócio aqui? Eu nunca vi um negócio assim tão estranho. Eu estou compartilhando tela cheia. Ah, agora sim, caneta. Quando vocês recebem o trabalho, cada um recebe uma bacia diferente, que vem com um nomezinho aqui diferente, vocês estão vendo? Então aqui está escrito Escola Politécnica da USP, planta, e é o Ribeirão Santo Antônio, que está sendo mostrado aqui. Então nós temos o Ribeirão Santo Antônio, e vou explicar para vocês como é que a gente delimitaria na mão a bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio, tá? Então, o primeiro passo, além de você se familiarizar, olhar a planta, reconhecer mais ou menos quais são os elementos gráficos que tem ali. Então, o que eu quero dizer com elementos gráficos? A gente tem aqui curvas de nível, a gente tem um lago, a gente tem os rios, né? A hidrografia que aparece para nós. O que mais? A gente tem uma divisa de estado, São Paulo, Minas Gerais. A gente tem cercas de fazendas, rodovias, tá vendo aqui? Tem uma rodovia, então a gente tem que dar uma olhada, ver o que a gente está vendo. Depois a gente tem que localizar esse X aqui, ó. Então tem um X marcado aqui, que é onde a gente vai começar. E aí, à medida que a gente achar o X, tá vendo lá o X? Olha que bonitão o X, ó. Achamos o X, a gente vai fazer pelo passo a passo que é estabelecido por todos os hidrólogos, a gente vai começar destacando a hidrografia. O que é destacar a hidrografia? O rio está muito sumidinho, né? Você olha o rio, ele é uma linha preta, muito feia, tá? Então a gente teria que vir pintando os rios aqui, ó. Você vem, pinta todos os rios, mas não todos os rios do mapa. Só o que está rio acima. Então você vai reparar que tem uma seta para cima. Já vou colocar uma imagem mais bonita que essa. Está feio, estou sabendo. E a gente vai pintar o rio acima, né? Até a gente chegar à ponta. Então, só para dar um exemplo para vocês, essa caneta mesmo. Professor, eu não estou enxergando direito aqui a imagem. Não, tudo. Tinha indicando que é rio acima aí? Tem uma setinha. Tá. Tá? Vamos chegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês o seguinte. Essa aqui é a imagem mais bonita, ó. Tá vendo onde eu estou dando um zoom aqui, ó? Tem uma setinha preta, desenhada em preto. Se vocês estiverem com celular, com computador e conseguirem abrir aquilo que eu mandei para vocês, os 4 trabalhos, vocês conseguem abrir um trabalho daqueles e localizar, que tem um lugar que tem um X marcado, aqui tem um X marcado e uma seta apontando para cima. Mas uma seta feita a lápis mesmo, pelo pessoal da Escola Politécnica da USP. E a seta indica a direção rio acima. Então, todos os rios que estiverem acima, né, no sentido dessa seta, a gente vai pintar de uma cor diferenciada. Então, repare aqui que ele pintou de azul todos os rios que não estão
rio acima da seta e pintou de rosa todos os rios que estão rio acima da seta. Então, ele faz uma delimitação da hidrografia e ele descobre o seguinte: os rios que vão passar aqui, onde ele marcou um X, que é o nosso exutório da bacia, os rios que passariam naquele X que ele está mostrando, são esses rios que ele pintou em rosa. Então, ele chama aqui de passo número 1, destaque da hidrografia da bacia. Poderia ter usado só o rosa e não ter pintado o resto de azul. Ele pintou de azul porque fica ainda melhor de ver, né? Mas ele fez isso aqui. Bom, o que está acontecendo nessa bacia dele? Ai, tô sem minha caneta. Eu quero partir para minha caneta já, senão eu fico triste sem caneta. Pera aí. Hoje tá uma bagunça aqui minha mesa. Eu tô com monitor, um monte de coisa. Bom, acho que agora eu consegui. Aqui está o exutório, né? Então a gente vai escrever aqui, ó. Exutório, tá? E tá tudo rio acima. Então, esse é o primeiro passo, destaque da hidrografia. Vamos fazer junto. Eu vou fazer, vocês vão ter que ficar assistindo, não tem jeito. O segundo passo é localização de pontos altos e cotados. Isso ao redor da bacia. Então, vocês estão vendo os rios? Ao redor dos rios, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu já abri o pente aqui, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso paintbrush. Vou fazer no pente. Olha que amadorismo, mas é o que tem para hoje. Esse aqui é um mapa, né? A gente vai rodar esse mapa aqui e vai procurar o X. Olha aqui, olha aqui. Estão vendo aqui, ó? Onde é que eu tô? Vou dar um zoom aqui. Olha só como a gente tem um X aqui, estão vendo? Vou pegar a cor vermelha. Tem um X aqui, desenhado aqui, ó. E tem a setinha de rio acima. E aí tem a hidrografia que nós vamos marcar. Eu vou ver até se eu vou conseguir marcar isso com o paintbrush, mas eu acho que dá pra gente vir pintando assim. Vou pintar bem toscamente, né? Mas a gente vai destacar a hidrografia, que seria um primeiro ponto. Eu vou vir pintando os rios. Tudo que for rio acima, eu vou destacar. Até acabar o rio, né? Aí acabou o rio, não preciso mais destacar. Voltando lá, ele fala o seguinte: destaque os pontos altos, principalmente os pontos altos ao redor do rio. Então, o que seriam pontos altos, pessoal? Você está vendo aqui, ó, onde está marcando 970. Ele marca 970 com X. Aqui tem um X também de novo, ó. Peraí. Oi, saiu do meu pincel. O que acontece no pente aqui? Eu não sei usar esse treco mais não, então. Aí. Tá pintado ali. Aqui tem um X ao redor da bacia, ó. Aqui tem um X, aqui tem um X. Então você vai destacar tudo que for X. Eu não sei qual que é o segredo de usar esse treco aqui, não. Não pode segurar, será? Bom, então eu vou fazendo assim, na gambiarra. E a gente vai pintando tudo que for X que tiver ao redor da bacia. Tá legal? Então repare lá no mapa principal, como a pessoa que estava fazendo, ela sinalizou com X, né, em vermelho, todos os X que ela encontrou na imagem. Tanto aquelas que estão ao redor do rio, como aqueles que estão meio fora do rio. Então você vê aqui, ó, que tem um X aqui em cima. Vou desenhar, depois eu apago. X, X, tem um X lá dentro da bacia, aqui, 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 aqui. Então ele destacou os pontos altos ao redor da bacia, tá? Tem uns que ele marcou meio errado, estão entre outros rios que nem interessam para nós, e tem uns que estão muito dentro do nosso próprio rio que também não faz parte do que seria o contorno da bacia hidrográfica, tá? Então, aí depois ele fala o seguinte: junção dos pontos altos. Então ele vem com uma linha vermelha e sai a partir do exutório aqui, né? Ele sai do exutório, e ele começa a andar. Ele começa a andar e ligar os pontos altos. Ó. Tudo que era X, que está bem ao redor do rio, ele vai ligando. Sai desse e vai para esse. Aí ele vem contornando ao redor da bacia. É claro que eu vou explicar melhor como é que isso vai acontecer. Tá? Eu vou explicar melhor como é que isso vai acontecer, mas a ideia é essa: você ir contornando o rio
Aqueles X que estão muito longe, como esses três aqui, não vão fazer parte do contorno. E a gente vem contornando a bacia. Então, vamos olhar mais para frente. Vamos ao trabalho, né? Então, vamos fazer isso meio que juntos aqui, né? Eu estou apanhando tanto do pente aqui que eu estou um pouco... Eu vou pintar a hidrografia no pente. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou fazendo, né? Parece um trabalho infantil, né? Hoje é uma aula de ser criança de novo. Aula de colorir. Então, vou começar a pintar a hidrografia do rio, né? Não pode esquecer nenhum rio fora disso aqui, porque depois fica muito complicado de achar, de ver, né? Vou subindo aqui e vou destacando a hidrografia do rio, depois eu mostro para vocês como é que tá ficando. Se vocês estiverem com trabalho aí, vocês podem fazer, eu sugiro vocês, o que eu mais gosto de fazer é imprimir isso e fazer na mão. Adoro fazer isso aqui na mão, né? Todo ano a gente faz na mão, mas como a gente está aí, como a gente está mexendo com aula remota, não vai dar para fazer juntos na mão. Então, aqueles que quiserem trabalhar com computador estão liberados, tá? Isso aqui é quase terapêutico. Se você reparar, vocês vão ver que eu não preciso pintar exatamente acima do rio. Eu só não quero perder a localização de onde o rio está. E vermelho talvez não seja a melhor cor para fazer isso, porque está meio misturado com as outras cores aqui. Depois eu posso até tentar mudar. Existem as gambiarras de paintbrush que só quem tem mais de 30 anos sabe fazer. É uma coisa interessante. Esses rios que não estão rio acima, que não estão diretamente conectados, a gente não vai pintar, tá? Eu não estou gostando da cor, não. Precisava da cor mais diferente. Tá tudo meio... Esse roxo aqui, será que funciona? Roxo, funcionou ou não funcionou, né? Laranja vai ser pior ainda. Esse escuro aqui também tá... Não ficou tão ruim, mas também não ficou o que eu queria. Vermelho, azul, e agora? Esse azul bem clarinho? Não consigo... Aí. Tá tudo ruim, né? Tá tudo ruim. Eu vou continuar com esse azul bem clarinho, mas depois no fim a gente pode ainda tentar mudar mais uma vez. Então eu vou continuar pintando os rios. Tá? Tudo isso aqui, lembrando, vai ficar gravado para vocês depois tentarem reproduzir o que eu estou fazendo aqui. Tô subindo, subindo, subindo. Sorte de quem vai pegar, né? Tá vendo? Ó, sempre rio acima. É tudo ligado num rio só. Eu não tô pegando um rio que não está conectado ao outro. Eu não vou começar, por exemplo, a pintar esse daqui, ó, porque eu não sei se ele faz parte da minha bacia. Eu vou pintar só aqueles que eu sei que estão ligados com algum rio que eu já destaquei. Então você segue aqui, fazendo lentamente os seus traços. Pinta esse rio de cá, pinta esse rio de cá, e nós já estamos chegando quase no fim dos rios, ó. Isso aqui, ó, esse fim da linha que nós estamos vendo, na verdade não é um fim da linha. O que que ele é? Ele é uma nascente, né? É o começo do rio, é o começo da linha. Então a gente saiu lá do exutório da bacia que ele queria. Estamos chegando finalmente aqui nas nascentes dos rios. Você já deve ter reparado que essa parte não exige um capricho assim muito grande. Vocês estão conseguindo ver, né, o que eu estou fazendo? Vocês estão quietas aí? Eu estou me sentindo aquele pessoal do YouTube que fica te ensinando a fazer uma coisa e a coisa é bem tosca de fazer e a pessoa fica por horas falando um monte de abobrinha, sabe? Agora você vem cantando Tô aqui suavemente. fazendo, professor, no meu pente aqui também. Ah, que bom que você não está me observando fazendo essa. Eu estou fazendo com a caneta, né? Então, para mim, talvez seja um pouco mais fácil que fazer com o mouse. Mas eu estou me sentindo com esse pintor de YouTube, né?
Já viu o pintor de YouTube? O cara fica, agora você pega um azul clarinho, suavemente, pinte até a borda. Preste atenção. Vamos continuar aqui, porque o meu tutorial de YouTube chega a ser pior do que os tutoriais de YouTube de verdade. Aí, vamos lá. Quem tiver no computador pode fazer, né? Quem tiver assistindo isso aqui no celular vai ter que dar um jeito de fazer depois. Acho que pro lado de cá eu terminei. Depois eu vou dar uma cuidada, assim, para ver se eu não tô esquecendo de nada. Eu tô dando uma olhada agora, não é possível que eu já acabei. Então acabei, pessoal. Eu sou bom nisso. Sou bom nisso. Não, ficou muito longe, ficou muito longe. Eu vou tentar, agora eu vou tentar chegar numa paleta de cores aqui que eu consigo enxergar, porque eu tô daltônico para isso aqui. Vou pegar o meu pincel, vamos tentar um azul mais escuro e ver se isso aqui fica. Aí, gostei até. Então vamos usar esse azul escuro aqui. Então, pessoal, terminei, tá? Terminei aquela primeira parte. Eu queria uma cor fluorescente para pôr aqui, mas não tem, então nós vamos de azul mesmo. Então vejam bem aqui, pessoal, que eu estou trabalhando com o rio destacado lá de baixo até aqui em cima. Então, esses rios que estão destacados são aqueles rios que vão jogar as suas águas naquele exutório que nós estamos trabalhando. Puta, o que eu fiz aqui? Eu derrubei umas coisas aqui. Não tem problema, não. Fora o palavrão que fica gravado, não tem problema. Bom, aqui, então, esse aqui para nós é o... Gente, brush é uma coisa, hein? Não dá para escrever aqui, não. Exutório. Bom, feito o exutório, qual que é a nossa missão agora? A gente precisa pegar o nosso lápis e destacar todos aqueles X, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, esse destacar o X com a mão mesmo. Então, vocês estão vendo aqui que ao redor da bacia, vocês estão reparando, ó, tem um X ali, tem um X aqui, ó. Eu estou circulando meus rios e estou achando todos os pontos altos e estou pintando de vermelho. Agora eu vou ter que mudar pro mouse mesmo, porque ficou muito ruim. Aqui ficou, ó. Ficou vermelho, ficou um ponto alto. Aqui ficou um ponto alto. Vou começar a fazer pelo outro lado. Aqui onde eu pintei de vermelho, acho que eu vou pintar mais, né? Tá muito pequenininho esse negócio. Aqui, 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 aqui. Deixa eu seguir para cima aqui. Ao redor do rio, o próximo ponto é só aqui. Tá vendo? Aqui esse 1230 é um ponto. 1194 é um ponto. Olha, aqui faltou um pedaço de rio aqui, ó. Vou traçar, porque foi erro meu. Então, tem aqui. Vou dando a volta no rio. Tem um... Opa, agora é vermelho. Tem um ponto alto aqui. Tem um ponto alto aqui dentro, 1247, 1198. Vou dando a volta no rio, vou procurando esses pontos altos. Não tem nada marcado. Dei a volta. Vamos dar uma afastada de novo. E veja aí o que aconteceu. Nós temos uma hidrografia da nossa bacia todinha destacada, né? Então ela foi toda destacada. A gente está vendo assim quais são os rios que compõem nossa bacia hidrográfica. Isso ficou bem claro. E se você reparar, ao redor da bacia eu destaquei vários pontinhos vermelhos, que são aqueles pontinhos que são altos, são topos de morro. O que é um topo de morro? Deixa eu abrir aqui para eu tentar fazer uma explicação para vocês. Um topo de morro é um divisor de águas. Então, se você tem um morro, o X está marcado aqui em cima.
Então, aqui você tem curva de nível, aqui você tem curva de nível, aqui curva de nível, e o topo do morro é um X. Então, a gente destaca o X por quê? Porque se por acaso cair uma chuva aqui, metade da chuva cai para o lado direito, metade da chuva cai para o lado esquerdo. Então, esse X é um divisor de águas. Essa é a ideia de marcar o X, tá? Então, a gente marcou todos os X e agora eu vou lá traçar. O que que eu fiz aqui com o meu desenho? Fiz alguma besteira tão grande. Não, agora foi. Eu achei que eu tinha cortado um pedaço dele fora. Ele corta mesmo, olha lá. Agora eu vou ter que deixar assim, né? Vamos dar um zoom lá. E agora eu vou vir traçando o meu divisor de águas. Então, eu aproximei bem mesmo, aproximei bem. E o meu divisor de águas aqui, eu não saberia dizer aqui. Vamos pegar um verde bem fluorescente assim. Esse tamanho aqui. Tem que ser desse tamanho. O paintbrush não me dá nem um pincel melhor que esse. Vai ter que ser esse mesmo. Então ele sai daqui. A gente sabe que a bacia hidrográfica vai morrer nesse ponto. Ela vai morrer aqui, que é o exutório. O que que a gente vai fazer? Prestem atenção nessa parte. A gente vai ligar todos os X, né? Todo esse contorno repleto de pontos de morro, topos de morro, vão ser ligados. Mas a gente não vai ligar tipo ligue os pontos assim, tudo em linha reta. Não é assim que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma espécie de uma leitura do terreno e a gente vai seguir uma regrinha básica que é o divisor de águas, ele passa pelo ponto de maior curvatura do morro. Então, vou desenhar um pouquinho e já explico para vocês o que está acontecendo. Eu saio daqui e vou meio que direto para cá. Desse ponto 595 que está aqui até aquele 932 que está ali, eu poderia fazer uma linha reta. Mas se você fizer uma linha reta, você vai ver que você cortou um rio. Tá vendo que eu cortei um rio aqui? E isso não é bom. E eu não estou seguindo a curvatura do terreno. Então você vai entrar, você vai andar e entrar pelos pontos de maior curvatura. Tá vendo que aqui, ó, vou desenhar até de outra cor aqui. Vamos ver um laranja. Vocês estão vendo aqui que essa curva de nível, ela tá bem curva mesmo nessa região. Então eu vou cortar esse ponto de maior curvatura dela ao meio. Tá? Então seguindo aqui adiante, eu vou sair daqui e vou seguir essa mesma regra. Eu vou tentando ligar um ponto ao outro por essa região, onde eu estou reparando que a curva de nível está bem acentuada. Se você está de olhos bem atentos, você vai descobrir que eu fiz uma besteira já. Porque eu cortei outro rio, aqui passa um rio que eu cortei no meio. É claro que um rio não pode ser divisor de águas. Então daqui, na verdade, eu tenho que ligar, esse ponto aqui está fora. Eu vou ter que sair daqui e vou ligar lá do outro lado. Ó. Repara que eu estou entrando aqui nesse apêndice, né? No ponto de maior curvatura, tentando passar pelos pontos de maior curvatura. Cheguei na próxima linha. Olha que loucura que é essa disciplina. Agora eu vou ligar essa bolinha a essa bolinha aqui. Por onde que eu vou passar? Pelos pontos de maior curvatura. Ó. Sai por esse apêndice e me direciono até o outro apêndice. Por que que a gente está fazendo isso? Porque se você entendeu o que é o relevo local, você vai ver que a água que cai nessa metade do morro vem parar num rio que nos interessa. E a água da outra metade do morro vai parar em um outro rio que não nos interessa, porque ele não foi pintado, ele não faz parte da nossa bacia. Então, vou seguir fazendo isso, ó. Vou ter que dar... Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui tem um rio que não é da nossa bacia. Aqui tem um rio azul que é da nossa bacia. Então, tem que separar os dois. Uma dica importante é... Esses pontilhados que vocês estão vendo... Pontilhados não, os tracejados... Muitas vezes representam divisão de fazendas, de propriedades rurais, divisão de pastos. E muitas vezes o pessoal do rural divide isso exatamente no divisor de águas. Então, vou traçar por aqui, ó. Você vê que agora eu estou pegando uma carona para traçar exatamente nesse pontilhado. E eu vou subir e eu tenho que chegar lá onde está escrito café. Então, vou seguir naquela regra, sempre passando pelos pontos de maior curvatura.
Vou entrar por aqui, que é o que eu estou sentindo, né? Aí vocês falam, professor, mas como que eu vou saber o que o senhor está sentindo? Professor, eu não tenho sentimentos com relação a esse mapa. A questão que eu estou sentindo eu estou sentindo que se a água cair aqui, ela vai andar e vai cair para o lado de cá. E se ela cair um pouquinho para lá, repara como ela desce o morro e cai em outro rio. Então, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo mais ou menos o local onde a água vai se dividir em duas bacias diferentes. Pode parecer uma loucura minha, mas faz sentido. E depois de um tempo olhando para o desenho, vocês sentem isso também, tá? Vocês começam a criar essa sensibilidade ao desenho. Então aqui, ó, eu vou pegar, opa, verde. Eu vou passar por aqui. Olha aqui como está escondido, mas existe, ó. Vou desenhar rapidinho para vocês, ó. Aqui tem uma curva de nível que eu estou destacando em verde, que ela tem essa cara aqui, ó. Então é óbvio que eu vou cortar ela no meio. Por que que eu vou cortar ela no meio? Porque ele é um morro, né? Uma espiga, um morro bem estreitinho. E o que cair na metade de lá do morro vai para o rio fora da bacia. E o que cair do lado de cá do morro vai para o nosso rio. Portanto, esse rio divide, esse morro estreito divide as águas. Então, ele faz parte do divisor de águas. Chego aqui, passo nesse morro, vou seguir a mesma regra, ó. Sigo essa regra, entro aqui pela parte de maior curvatura desse morro e vou rodeando a bacia, tá? Aqui eu tenho que sair dessa bolinha que eu estou pintando de verde agora e chegar numa outra bolinha lá do outro lado. Além disso, eu vou fazer um negócio aqui para vocês perceberem. Existe um rio que passa muito próximo aqui, ó, que não faz parte da nossa bacia. Eu estou pintando ele de vermelho aqui, ele de vermelho aqui e ele de vermelho aqui. Esses rios têm que estar de um lado, o rio vermelho tem que estar de um lado da minha linha verde e o rio azul do outro lado. Então, vou dar a voltinha aqui por trás e vou cortar, né, a minha bacia entre esses dois rios. O que que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu vou sair daqui, dar uma voltinha aqui por esse morro, ó, e vou entrar aqui dividindo a área dos dois rios, ó, até eu chegar aqui. Cheguei aqui, vou seguir aqui mais ou menos o que a cerca está mandando e vou continuar ligando os pontos vermelhos seguindo essa regra, ó. Passa pelos pontos de maior curvatura, né? Aquelas coisas que parecem um apêndice. Aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem ficar tentados a seguir para o lado de cá. E quando você vai ver, você está enfiado em rios que não fazem parte. Volta para trás. E você vai passar por aqui, ó. Estão conseguindo acompanhar aí ou tá muito louco? Os dois, né? Tá conseguindo acompanhar? Professor, Ele está muito louco. Pode falar. eu tô fazendo um aqui que você mandou, que é o Z, S é o Z. Tá. E aí eu sou obrigada a passar a contornar no ponto Na alto cerca? que eu marquei, porque tem um ponto Não. alto aqui que ele tá no meio de um outro rio e não consigo passar, senão vai cortar o rio. Isso, então esse ponto alto você descarta. Lembra que no comecinho, ó, eu marquei um ponto alto aqui, ó, aqui na esquerda e descartei ele. Descobri que eu marquei errado, ele não fazia parte do que eu precisava. Tá. Então isso pode acontecer, o que você está falando aí. Eu vou continuar o meu aqui só para eu encerrar a bacia e vou terminar. Aqui eu dou a voltinha aqui, passo nesse morrinho aqui e terminei. Vou voltar. Ó, ó, agora olhem para o meu desenho aqui, ó. Esse verde, pensa numa cor que não dá para ver. É esse verde, né? Que cor que eu conseguiria ver? Esse rosa, pink aqui, não sei o que dá para ver aqui. Ah, ficou melhor que o verde. Então reparem bem aqui como eu destaquei a minha bacia. Vou tirar isso aqui. Vou arrumar meu desenho. Vou arrumar meu desenho.
para ficar só a minha bacia destacada aqui. E aí fica mais fácil. Nossa, toda hora ele faz isso. Será que acontece com esse desenho aqui? Não curte ser. Agora tá bom. Então tá vendo aqui como eu delimitei a minha hidrografia e que eu selecionei e dividi minha bacia hidrográfica? Isso quer dizer o quê? Tudo que está dentro do contorno rosa vai passar no exutório. Tudo que está fora do contorno rosa não vai passar no exutório. Conseguiram compreender pelo menos um pouquinho do processo? Sim. Nossa, demorei só 2 horas para fazer isso. Estou acompanhando o tempo aqui, estou vendo se vocês falaram alguma coisa. Tudo bem, no grupo ninguém falou nada, tá? E o processo está concluído. Então, é claro, mas isso é muito óbvio que eu não vou mandar isso aqui para vocês. Tá? Quem tiver dúvidas, depois revisa, né? O processo aqui deve ficar tudo gravado, tudo isso que eu estou fazendo deve ficar gravado. Eu vou fazer assim para mim, salvar como. Deixa eu ver se eu acho aqui, Uniderpes. Eu vou salvar para mim, porque já que eu fiz, né? Esse aqui, gabarito. Eu tenho, vocês não têm. Então, feito isso, né? Vamos ao trabalho, terminamos. Olha lá, como o dele ficou parecido com o meu. Ele destaca os pontos altos, e agora eu vou falar aqui o que a nossa colega estava comentando, né? Algumas vezes, você marca pontos que não fazem parte da bacia. Então aqui tem vou marcar em verde aqui, ó. Esse X aqui, esse aqui, eles estão meio que enfiados em outros rios e não tem como passar lá, porque senão eu vou cortar um rio no meio, então ele não faz parte. Esse aqui também está muito enfiado nesse rio aqui, ó. Não faz sentido, por exemplo, a sua bacia hidrográfica entrar aqui para depois sair, tá? Não faz sentido. Então, esse aqui também ele marcou errado, ó. Esses aqui estão marcados, mas não vão fazer parte do nosso contorno. Às vezes a gente não chega a ser um erro, né? Você marcou conforme a orientação, localização dos pontos altos. Mas antes de fazer o traçado, você vai eliminar esses que você já entende de antemão, que não fazem parte. Então, tudo isso que eu estou pintando de verde aqui, tem um aqui escondido aqui atrás, não faz parte, não faz parte. Às vezes nem esse aqui faz parte, eu acho. E aí basta você vir, né? Você vir com a sua caneta vermelha e fazer a delimitação da sua bacia hidrográfica. Aqui eu estou fazendo a delimitação bem rápida, né? Pouco precisa, mas dá uma ideia de que o que eu marquei como ponto vermelho só ficaram os que eu achei que deveriam ficar mesmo. Teve um aqui que eu não cortei. Vou cortar ele de verde também. Então, esse é o processo, entendeu? A hora que eu mudo aqui, ó, você vê que do dele para o meu tem muito pouca diferença, olha lá. Super rápido e deu bom, ó. Esse é o meu, esse é o dele, o gabarito. Esse é o meu, esse é o gabarito. É praticamente a mesma coisa, tá? Então, esse é o trabalho que vocês vão me entregar na semana que vem. E quando vocês me entregarem um trabalho semana que vem, eu já vou passar um outro trabalho para dali uma semana envolvendo precipitação. Vamos ao trabalho. Vou escrever aqui, ó. Trabalho concluído. Concluído é o seguinte, né? Eu concluí o meu aqui. Depois eu vou olhar o de vocês. Alguém tem alguma dúvida quanto à delimitação de bacias hidrográficas? Não, tudo certo. Joia, então eu vou dar uma olhada aqui se ainda está gravando. Você está gravando, está tudo ficando gravado. Tá? Vamos para frente porque agora tem uma aulinha que é um pouco mais gostosa de ver, tá? Você lembra que eu falei para vocês do ciclo hidrológico aula passada? Então, o ciclo hidrológico era aquele fenômeno de circulação de água dentro do globo terrestre, né? Que tem lá as suas características, como evaporação, condensação, precipitação. Hoje a gente vai começar a ver precipitação, começar a ver, tá? Algumas coisas para a gente rever.
75% da superfície do planeta Terra está coberta por água. Isso nós já vimos. Mas é uma superfície, isso quer dizer que tem muita superfície de água para evaporar, né? Tem 75% da superfície do planeta recebe calor do Sol e vai evaporando água. Mas vimos também que a gente tem isso aqui como água salgada. Nós vimos isso, né? Isso aqui como água doce, que é o que nos interessa, né? E o resto é água. Essa aqui eu não sei, deve ser atmosférica, se eu bem me lembro. Atmosférica, tá? Então, o que acontece? Os problemas da hidrologia, eu expliquei a aula passada para vocês que a água no planeta não vai acabar, né? A água do planeta não vai acabar, não é uma coisa assim, vai acabar a água do planeta. Mas como a gente tem uma limitação, tá aqui, ó, limitado, a água doce é limitada, e a gente acaba por poluir alguns mananciais de água doce, é possível que tenha uma hora que vai rolar um desbalanço. O que seria desbalanço, né? A oferta de água doce é praticamente fixa. A quantidade de água que está na forma de água doce no planeta nunca aumenta, nunca diminui. Ela fica mais ou menos sempre igual, tá? Só que a população da Terra cresce, 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 cresce e a gente só quer água doce. Então a demanda por água doce sempre aumenta, o que já é perigoso desse ponto de vista, né? Muita gente e a água não muda, pode ser que uma hora falte. Além disso, a gente não colabora e fica poluindo essa água doce. Então, o problema vai acontecer por uma redução da oferta de água potável e água apropriada e um aumento da demanda devido ao aumento populacional no planeta. Então, aí que nascem os problemas da oferta de água, né? A oferta pode ser que seja insuficiente em algum momento. Mas algumas estatísticas para a gente dar uma olhada. Dessa água do planeta, né, em números, que a gente é engenheiro, a gente gosta de número. 97,57 está nos oceanos. 1,81 está nas geleiras, aqui entra como doce, tá? Nas águas subterrâneas, não dá nem 1% da água do planeta está na forma de água subterrânea. Isso aqui também é doce. Água em rios e lagos, 0,014% da água. Gente, é menos de 1/10%. É 1/100%. Tá vendo? Água na atmosfera não dá nada, né? Dá um quadradinho de nada. E água na biosfera, que é dentro dos animais, dentro das plantas, aí são 4 casas depois da vírgula até chegar a um número. Então, mesmo que seja um planeta abundante em água, o que ele pode nos oferecer de água apropriada para o consumo e água apropriada para a gente se beneficiar dela é muito pouco, né? É muito pouco. Então a gente tem que começar, por isso que a gente fala hidrologia e manejo de bacias hidrográficas. A gente vai aprender a manejar a água, o quanto usar, como melhorar, quem são as prioridades no uso, né? E até quanto a gente pode usar sem afetar os demais usos, né? Isso aí é um tema interessante. Algumas estatísticas numéricas, né? Eu estou seguindo a mesma onda, né? Daquele 97,57%. Na verdade, dá 1.350 vezes 10 a 15 metros cúbicos. Então, 10 a terceira, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, estou no 12, quintilhão. Não sei se existe quintilhão, vocês podem me corrigir, vocês sabem que professor, hoje em dia, eles deixam qualquer um ser professor, né? Aí vem um cara como esse falando quintilhão na sua aula. Mas deve existir 1.350 quintilhões. Quintilhões de metros cúbicos. O que, depois do quintilhão, não exagera, que eu não sei. Trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão de litros d'água. Então, é muita água, mas a gente tem pouca água disponível, né, em rios e lagos. Dá 0,2 vezes quintilhão de litros, tá? Então, prosseguindo. Repare bem nos fluxos, né, nos fluxos.
A gente está vendo aqui fluxos de precipitação e fluxos de evaporação. Esse aqui é interessante da gente olhar com um pouquinho de calma. Por quê? Vamos começar pela evaporação. Evaporação é a origem da água continental, né? Então, toda a água que existe no continente nasceu, primeiramente, da evaporação de algum lago ou principalmente do oceano. Então, olha como que o ciclo hidrológico se forma nessa estatística. 85% da água que evapora no mundo sai do mar e 15% evapora a partir do continente. Mas na hora de chover, que é aqui em cima precipitação, rola um desbalanço. Rola um desbalanço. Por quê? O continente evapora só 14% de tudo que é evaporado, mas recebe mais, ele recebe 23%. Então, olha lá, ele evapora 62%, mas recebe 99% de chuva. Ele sai no lucro. Por isso que o ciclo hidrológico se forma. Muita água evapora no oceano e precipita no continente. Então, isso é a beleza da coisa, né? Essa diferença de 62 para 99 aqui, que vai dar 37 metros cúbicos, 37 quatrilhões de metros cúbicos por ano, é a água que vai circular nos continentes, né? É uma água que evaporou longe dali, mas choveu ali no continente para alimentar o ciclo terrestre, tá? E uma última estatística que eu não acho tão interessante, mas que até compensa falar, é que da vazão média, né, superficial hídrica no mundo, a América do Sul é a campeã, 23,1%, né, de toda a água de rios e lagos, água superficial do mundo, está na América do Sul, dos quais o Brasil detém 12,3% de toda a água superficial no mundo, né? Então aqui, ó, é muita água. Nós temos 180 países no mundo, mais ou menos, 176. E tem um país só que detém 12,3% da água que está circulando. Então a gente é um país incrivelmente rico em água. Está incrivelmente rico em água. A gente, por exemplo, a gente bate, o Brasil sozinho, ele tem mais água que toda a África junta. E olha que eu expliquei para vocês, olha que eu expliquei para vocês que a África tem o Congo e tem uma floresta de chuva africana que é riquíssima em água, riquíssima em vida e florestas, tá? Bem no coração da África. Se vocês pegarem o mapa da África, aquela coisa assim, né? Bem aqui no meio é região tropical, igualzinha à Amazônia, tá? Bem parecida, pelo menos. Tem o Rio Congo e tudo mais. Bom, então vamos partir para o ciclo da água para a gente voltar a ver o que a gente já sabe, né? Nós temos uma evaporação massiva dos oceanos, né? Então essa evaporação ela vai para o céu e vai condensar e virar nuvens. É mais ou menos isso que a gente vai começar a ver hoje, né? Como é que essa condensação ocorre, e como é que ela chove, tá? Então a gente vai falar principalmente hoje de precipitação. O que interessa para nós, o que interessa para nós do ponto de vista de engenharia ambiental? Interessa a condensação, mas não é uma questão primordial. Por quê? Porque se a água está na atmosfera, ela está na atmosfera, não interessa se ela está na forma de vapor ou de água, tá? Então, evaporação com evapotranspiração, vamos estudar. Escoamento superficial, com certeza, vamos estudar. Precipitação, a gente estuda. Infiltração e descarga do aquífero, que é a... O que é descarga do aquífero? São as nascentes, né? Esse aquífero, quando ele aflora, quando ele toca a superfície do solo, acontece uma nascente de água e é ali que se inicia um rio. Então, as fases de interesse estão definidas aqui e serão todas vistas em aula. Precipitação, evapotranspiração, infiltração, escoamento superficial e escoamento subterrâneo. Matérias riquíssimas para serem vistas por engenheiros ambientais competentes. Bom, vamos definir o ciclo hidrológico para a gente poder estudar as parcelas dele. Fazer uma definição de engenharia, né? Uma definição para nós.
Ciclo hidrológico seria a dinâmica através da qual as águas dos oceanos e continentes, quando aquecidas, evaporam-se, elevam-se, resfriam-se, condensam-se, dando origem às nuvens, as quais precipitam, formando o escoamento superficial e infiltrando-se no solo e subsolo. É um ciclo fechado, e nós temos como a força, a energia total vindo pelo Sol. Então, eu expliquei a aula passada que quem bota a energia é o Sol e quem faz a força para ele girar é a gravidade. Então, nós temos aqui da onde a energia vem e da onde a força para fazê-lo girar vem. O ciclo hidrológico é um oferecimento do Sol e da gravidade. Esse é o balanço hídrico, conforme já explicado, né? Na fase continental do ciclo hidrológico, a alimentação é toda dada pela chuva, então inicia-se com P, com precipitação, e aí tudo se divide em escoamento superficial, infiltração, que pode ser aquela rasa ou profunda, e evapotranspiração. Isso foi visto, né? Vamos entrar agora no que seriam precipitações. Primeiro a gente vai estudar, que é importante todo engenheiro saber, a causa da formação das nuvens, por que a nuvem está no céu, tem hora que está chovendo e tem hora que não está chovendo, mesmo com nuvem lá. Depois a gente vai ver, né, os tipos de precipitação que a gente pode ver. Então, como introdução, a precipitação é um fenômeno alimentador da fase terrestre do ciclo hidrológico. Tá? É fator importantíssimo para processos de escoamento superficial direto. Quando eu falo isso, vocês entendem o que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para ficar. Quando a chuva cai aqui, no solo, tem chuva que infiltra, então ela vai cair aqui, né, aqui no fundo. E tem chuva que não consegue infiltrar, que ela vem deslizando pela terra até chegar no seu destino final. Essa água que desliza pela terra, que são as enxurradas que a gente vê passando aqui na cidade, isso é o que a gente chama de escoamento superficial, tá bom? Só para deixar claro, assim, porque eu nunca enfatizei muito, né, isso daí para vocês. Então, é importante para o escoamento superficial direto, para a parcela de infiltração e para todos os outros. Bom, é quem alimenta o ciclo, então é importante para tudo. A chuva que alimenta todo mundo. Por que a chuva é tão importante no planejamento de tudo no mundo? A chuva ela é importante porque ela é muito confiável, tá? Então, olha que interessante a leitura aqui, ó. A chuva é um dado importante para planejamento de longo prazo, pois sofre menos influências diretas de alterações antrópicas provocadas no meio. Então, eu vou dar só um exemplozinho para vocês. Tem uma chuva aqui, ó. Tem uma chuva caindo aqui. Precipitação. Essa chuva toca no solo. Parte da chuva vai escoar superficialmente, parte da chuva vai infiltrar. Quando ele fala sofre menos influências diretas de alterações antrópicas, isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma bacia hidrográfica como essa, esse gramado que vocês estão vendo, em meses pode se transformar numa cidade. E aí já não existe mais infiltração. Isso aqui já não acontece mais, toda a água vai parar no rio. Então, você construiu uma cidade rapidamente, mudou a evaporação, mudou a infiltração, mudou o escoamento superficial, mas a chuva não mudou. A chuva demora anos e anos e anos para mudar o seu comportamento. Então, para nós, a chuva é talvez o dado mais importante para o planejamento a longo prazo, porque a gente sabe que a única coisa que não vai mudar daqui para daqui 10 anos é a chuva. A cidade pode mudar, o solo pode sofrer compactação, né? A evaporação pode mudar porque você cortou todas as árvores e você plantou uma floresta. Em 10 anos tudo muda, mas a chuva não muda. Então a chuva para nós é importante, ela vai receber 2 aulas de atenção para a gente saber utilizar ela a nosso favor, utilizar a chuva como planejamento a longo prazo.
Tudo que chove, né, é chamado de precipitação, mas nem toda precipitação é chamada de chuva. A água atmosférica, aquela que está nas nuvens, ela pode precipitar, ela pode vir parar no solo de 3 formas diferentes. A neve, né, a neve que é flocos, na forma de flocos. O granizo, que é na forma de pedras. Então, pedras de gelo, flocos de gelo, né? E a chuva, que é na forma de água. Então, para nós, a gente quer saber, a gente não vai estudar neve, é claro, seremos hidrólogos do Brasil, não seremos hidrólogos de países que nevam. O granizo, não vamos ver, porque na verdade ele é um fenômeno mais raro, né, embora aconteça no Brasil, mas a chuva é o principal fator que a gente quer estudar, que a gente quer entender, porque a gente vai planejar em cima da chuva e não planejar em cima do granizo, tá? Então, para nós vamos começar hoje a estudar as chuvas. Vamos entender o que seriam as chuvas, né? Por que ocorrem as chuvas? Algumas coisas são interessantes da gente ver. Primeiro, vamos entender sobre a formação das nuvens, tá? É bem do começo a aula, né? Bem do básico, mas eu acho bonito isso. E é importante ensinar, tá na ementa, não estou inventando nada. Bom, quando a água aquece, ela vira vapor. E ela vai subindo. Então, vai subindo uma massa gigantesca de vapor. Estão reparando aqui, o vapor começa a subir, porque o vapor está quente, né? Quem estudou fenômenos de transporte, mesmo que não tenha sido comigo, sabe que o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso vocês têm que saber. Fala sério, vocês sabem disso. Vocês sabem, vai. Então, o ar quente sobe e ele começa a subir na forma de vapor. Só que o vapor não pode ser visto. Você não enxerga o vapor. Ele é invisível. Então, ele começa a subir, subir. Quanto mais ele sobe, mais alto é igual a mais frio. Então, esse vapor que está lá a 100 graus Celsius, né? Não está a 100 graus Celsius, mas está bem quente, né? Ele vai subindo, subindo e ele vai ficando frio, vai ficando frio. Quando ele chega a uma certa altura, existe uma linha aqui, ó. Uma linha que divide a temperatura. É o que a gente chama de... Está escrito aqui, ó. Essa linha se chama nível de condensação. O que seria o nível de condensação? Seria o nível, né, a altura, onde a temperatura atinge o que nós chamamos de temperatura de orvalho. Então, o vapor deixa de ser vapor e vira água de novo, né? E todo vapor que ultrapassar essa linha atinge o ponto de orvalho e na forma, e aqui ele não é mais vapor, aqui ele é água. Então, lá embaixo, aqui ele é vapor, e em cima ele é água. Então, tem uma certa altura, um certo nível em que a temperatura atinge tal frio que o vapor deixa de ser vapor e vira água. Então, a gente chama de nível de condensação, onde a água atinge o ponto de orvalho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma massa de água aqui. Você está vendo uma massa de água aqui. Só que da linha para baixo, aqui é invisível, porque ainda está na forma de vapor, invisível. E aqui é visível, porque já está na forma de água. Por isso, pessoal, quando você vê as nuvens, você repara que as nuvens elas têm um chão. Tá vendo que a nuvem aqui, ó, aqui é vapor. E o que está acima disso é água. Então, reparem, de hoje em diante, vocês podem reparar, vocês devem ter reparado isso na vida. Quando você vê uma nuvem, ela tem essa cara aqui, ó. Ela tem o fundo reto e a superfície ondulada. Por quê? Porque, na verdade, a superfície ondulada que está para baixo aqui, ó, tá invisível. E essa vermelhinha está visível. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Opa, não é essa palavra.
Reparem a partir de hoje. E olha que eu nem peguei a melhor foto para mostrar para vocês, tá? Mas aqui você vê, né, que toda nuvem, você vê que aqui, ó, aqui é o chão da nuvem, né? Dali para baixo você não vê. Por que tem essa linha reta? Porque, na verdade, é o nível de condensação da água. Então, quer dizer o quê? Quer dizer o quê que eu estou falando para vocês? Quer dizer que essas nuvens que vocês estão vendo aqui, ó, coloca seu olho aqui, ó, coloca seu olho. Você está vendo a nuvem? Você está vendo água. Então, na verdade, isso aqui são micropartículas de água, mas que são, deixa eu tirar aqui para eu poder escrever, micropartículas tão leves que a gravidade não puxa. Não puxa, né? Vou escrever assim, não consegue puxar. Por que que essa água não cai? Porque a mais leve brisa dá sustentação para essa partícula flutuar. Ela é tão levinha que a força de gravidade puxa ela com muito pouca força e um vento empurra ela para cima com mais força. Então essa água fica flutuando na atmosfera porque a gravidade não é capaz de puxar ela para o solo. Por isso que a nuvem fica lá um tempão sem chover. Você está vendo a nuvem, você está vendo água. Você não está vendo vapor, você está vendo água. Micropartículas de água, mas na forma líquida, tá? O que faltaria para essa água cair? O problema é o seguinte, pessoal. Para chuva cair no chão, para a chuva conseguir ser atraída para o solo pela atmosfera, nós precisamos que ela seja grande o suficiente para ter peso suficiente para a gravidade puxar. Estão conseguindo compreender minha linguagem aqui? Todo mundo tá acordado ainda, né? Não tem ninguém dormindo ainda. Então, essa aqui de 20 micrômetros, essa aqui é a nuvem, é a gota na nuvem. E essa bola gigante que a gente nem consegue ver inteira é a água da chuva. Então, o que que falta para essa bolinha pequenininha aqui virar essa bola grandona? Falta ela se aglomerar. Então, várias gotinhas minúsculas de chuva com 20 micrômetros precisam ir se aglomerando uma ao redor da outra até que ela tenha o tamanho de 1 micrômetro, né, ou 1 micrômetro, não, 2.000 micrômetros, tá? 2.000 micrômetros, que é essa bola grandona aqui que nós estamos vendo, né? 100 vezes maior que a gota típica das nuvens, e aí esteja pesada o suficiente para cair. Mas eu pergunto a vocês, por que que essas gotas já não batem uma na outra e já caem de uma vez? Porque a água, ela é polarizada. Lembram disso quando vocês estudam? Ah, professor, como é que é água polarizada? Você tem H+ ligado a um O-2 ligado a um H+. Então, existem hidrogênios sobrando na ponta das moléculas de água. O que quer dizer o seguinte, se você tem uma molécula de água aqui, ó, H2, e ela começa a se aproximar de uma outra molécula, H2O, né? Aqui dá positivo com positivo, positivo com positivo, elas acabam se repelindo. Então aquelas gotas ficam flutuando na atmosfera, mas elas nunca batem umas nas outras, porque é igual o ímã, né? Quando vai chegando perto um do outro. Carga positivo com positivo se empurra e ele acaba não se atraindo. O que que precisa para chover? Precisa de sujeira, galera. Precisa de sujeira. Precisa disso aqui, ó.
Núcleo de condensação. Isso aqui é uma poeirinha. Nossa, que letra horrorosa. Poeira. Assim tá bom. Precisa de poeira, um cabelo, um negocinho assim, uma partícula de terra, uma areia que voou alto demais. E aí essa areia se conecta a essa gota das nuvens, né? Despolariza ela, despolariza. E aí, a partir da despolarização dessa gota de nuvem, ela começa a bater uma na outra, crescer, 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 até o ponto que ela está pesadona e chove. Por isso é que é possível, por exemplo, semear a chuva. Vocês já ouviram falar do processo de semeadura de nuvens? O que é semeadura de nuvens ou semear a chuva? Você tem uma nuvem carregadona no céu. Tá lá aquela nuvem branca, linda, é muita água, mas ela tá branca. Você vê que ela não vai chover. Aí passa um avião lá, espalha sal na atmosfera, né? Espalha assim milhões e bilhões e trilhões de núcleos de condensação, sal no pozinho mais fino, e aí esse sal cai na nuvem, despolariza a nuvem inteira, formam-se rapidamente gotas de chuva e aí chove na mesma hora. Mas não dá para chover no deserto, tem que chover onde tem nuvem. Então, a semeadura de nuvens é um processo no qual você está só querendo precipitar as nuvens que já existem. Pessoas muito ricas fazem isso no casamento na praia. O cara vai casar 3 horas da tarde, 11 horas da manhã, ele paga um avião para limpar as nuvens do céu. Então, ele passa lá e custa barato, sei lá, acho que é 180 mil. Você paga e o cara garante que não vai chover no seu casamento. Dinheiro bobo, né? Eu prefiro, por 180 mil, tomar uma chuva doida e manter o meu dinheiro comigo. Mas é possível semear a chuva, tá? O pessoal faz isso em casamento, o pessoal faz isso em lavoura, né? Para forçar uma chuvinha. E agora vamos partir para a fase final da nossa aula. Eu espero que vocês estejam aí ainda. Estou olhando, vocês estão vendo que eu venho conferir aqui, né? Tá aqui Flaviane, Andressa e Vitória, vocês estão aí. Parece que vocês estão aí, embora eu tenha minhas dúvidas. Eu esqueci de olhar a hora, só para não prolongar demais a aula. Isso, vai acabar meio cedo a aula, mas vai ser legal. E nós vamos começar a estudar agora 4 tipos de chuva. Existem 4 tipos de chuva principais, tá? Que seriam, que estão aqui configuradas no nosso desenho. Essa chuva aqui, essas 4 chuvas são as mais comuns. Pode acontecer alguma de um outro tipo, como no caso da semeadura de nuvens, é uma chuva e não está explicado aqui. Mas todas essas vocês vão viver em algum momento da vida. Todas essas vocês vão viver em algum momento da vida. A mais rara seria essa de levantamento de ar. Então são elas: chuva de convecção, vamos olhar separadamente, convecção, convecção de ar. Tem a chuva B, que a gente chama de levantamento do ar devido à topografia. Ela vai receber outros 2 nomes, que são mais bonitos que esse. Chuva de relevo ou chuva orográfica. Existe a chuva de convergência de ar, que é aquela chuva de baixa pressão, e uma chuva de frente fria. Então, quando entra uma frente fria, fica aquela garoa por dias, né? Esse é um tipo de chuva que nós vamos analisar. Vamos começar do comecinho. A chuva de convecção. O que seriam as chuvas de convecção? Seriam as chuvas de verão. Então, sabe essa chuva de verão? Tá quente demais, de repente cai aquele chuvão e para, e continua quente demais? Essa é a chuva de verão. Quais são as características? Professor, Oi. em litoral é a mesma coisa? É essa também? Também, essa também. Dependendo do litoral que você está falando, existem as chuvas de relevo, muito, muito forte no litoral. Entendi. Você pega, por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro, que é a praia, é o litoral e tem uma cadeia montanhosa na frente. Rio de Janeiro sofre muito com chuva de relevo. Você pega uma praia nordestina, não é essa, aí é chuva de verão mesmo. Chuva de verão porque não tem relevo.
Então é Entendi. fácil diferenciar. Mas olha como que acontece isso daqui. A chuva de verão, ela possui uma alta intensidade e uma curta duração e ela chove em pequenas áreas. Olha, olha que receita para tragédia isso daqui. Alta intensidade de chuva, caindo todinha em um tempo curto e atingindo uma pequena área. Daí nascem, né? Daí nascem as nossas grandes inundações, né? Grande impacto em drenagem urbana, inundação. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo nessa chuva aqui. Vamos ler e aí a gente discute o fenômeno. Em dias quentes, especialmente no verão, quando tem alta umidade no Brasil, né? No Brasil, sim, dependendo da região do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste é alta umidade, o ar se aquece e, somado à evaporação da água, acende. Então, vamos voltar ao desenho aqui. Então, a gente tem aquele caso do vapor quente, né? Do vapor quente subindo, vapor sobe. E começa a subir, subir, subir. Com a subida, o ar se resfria na atmosfera e forma nuvens, geralmente do tipo cumulonimbus, que tem entre 500 e 15 quilômetros de altitude, né? Então ela pode variar aqui, né? Ela pode ocupar um espaço que vai aqui do 500 metros de altura, ela começa a aparecer, e ela pode aparecer até 15 quilômetros de altura, tá? No período vespertino, à tarde, a nuvem pode precipitar, caracterizando uma chuva convectiva. Atinge em média 5 quilômetros de extensão. Então, quando você está no verão, o dia está de boa, está tranquilo, não vai acontecer nada. Você olha para cima, tem uma nuvem preta gigante, né? Essa nuvem aqui, ó, você está vendo um negócio assim, assustador. Uma nuvem preta, alta e concentrada, você está vendo uma cumulonimbus, você está vendo uma chuva de verão, ou, leia lá, uma chuva convectiva, né? Então o ar começa a subir, 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 se resfria. Quando ele chega lá em cima, é tanto vapor, tanta água, que ele já logo precipita. Então é uma chuva que se forma rapidamente e precipita rapidamente. E ela só acontece em dias quentes. Esse tipo de chuva não acontece em dias frios. Se estiver chovendo e está num dia frio, não é chuva de verão, não é convectiva. Vamos ver então um outro tipo que pode acontecer. Existem as chuvas orográficas ou chuva de relevo. O que está acontecendo nessa? É tudo influência da topografia local, né? A intensidade pode ser variável, depende do tamanho da nuvem que está chovendo. E ela acontece em serra, montanha, cadeias rochosas, cadeias montanhosas, tá? Os impactos principalmente acontecem na forma de deslizamento de terra, tá? Então vou ler aqui o texto que explica a chuva para vocês. Massas de ar quente e úmido provenientes dos oceanos avançam sobre o continente. Ao encontrarem relevos acentuados, são obrigados a subir, causando o resfriamento da massa de ar, perdendo sua umidade através da precipitação. A massa de ar que prossegue desce, se aquece e novamente torna-se quente e seca. Então vem aquela massa aqui, ó. Tem uma nuvem aqui, ó. Ela está quente, porque ela é proveniente da evaporação oceânica, e ela é muito úmida, porque na verdade ela está lotada de vapor de água do mar. Ao tentar passar por cima de um morro, você vê que aqui é vapor. A hora que ela começa a subir, aparece a nuvem. Então a nuvem aparece exatamente no instante que ela precisa subir o morro. Então ela se resfria, atinge o ponto de orvalho, ultrapassa o nível de condensação e precipita. E aí do lado de cá, o ar ainda está quente. Só que ele está seco. Toda a umidade que ele tinha precipitou e não ultrapassou. Então quando você vê uma cena como essa daqui, ó, não tem uma nuvem no céu, cara. Não tem nada no céu. O céu está limpo. Mas de repente você está vendo uma nuvem só ali na cabeça da montanha. O que você está vendo? Você está vendo que aquele ar que estava aqui de boa, quente e úmido, começou a ventar, subiu aqui
desceu lá do outro lado. A hora que ele acende aqui, né, ele resfria e precipita. Vocês já viram isso aqui? Já viram isso acontecer? Em praias do Rio de Janeiro mesmo eu já vi acontecer, já choveu na minha cabeça assim. Tava um dia de solzão, de repente formou uma nuvem, coisa de 1 minuto, 2, formou uma nuvem preta, caiu uma chuva na minha cabeça, coisa de 2 minutos também, e o céu abriu de novo. E eu fiquei olhando para o céu e falei, meu Deus, o que está acontecendo? E os cariocas estavam tudo lá achando a coisa mais normal do mundo. Porque é um fenômeno que acontece lá. Não era na praia, né, em Copacabana, em Ipanema, eu estava numa praia mais afastada, era a Praia da Macumba, que era mais fora do Rio de Janeiro, que tinha uma cadeia montanhosa com essa cara aqui que vocês estão vendo. E eu tomei uma chuva na cabeça de 2 minutos devido a esse fenômeno da chuva orográfica. Então, muitas vezes você olha uma montanha muito alta e ela está de chapéu, né? Ela está de chapéu. Pode nem estar precipitando, pessoal, mas ela está de chapéu. Por quê? Porque o vapor está subindo aqui, ele sobe. E a hora que ele sobe, na temperatura certa, ele deixa de ser vapor. Eu vou pintar de azul, ele vira água. Aqui é água. E depois ele volta a ser vapor. Então, só pelo fato do vapor ter que passar por cima da montanha, ele sai do vapor, vira água. Ao descer, ele vira vapor de novo. Não é curioso esse negócio? É bonito demais, né? É lindo esse fenômeno. E ele tem uma explicação científica muito, muito óbvia, tá? Quanto mais alto, mais frio. Então a água sobe, esfria, né? O vapor sobe, esfria e vira água. Prosseguindo, essa aqui eu não tenho uma foto para mostrar para vocês, mas é o seguinte: algumas vezes você está na cidade e duas correntes de ar úmido convergem ao mesmo ponto. Então você tem uma massa de ar úmido vindo nessa direção, você tem uma massa de ar úmido vindo nessa direção, né? E as duas massas de ar, ao se encontrarem, não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então elas são obrigadas a subir. São obrigadas a subir. Ao subir, ela precipita, pelo mesmo caso da chuva convectiva, mas ela chama chuva convergente porque as duas massas de ar convergem para o mesmo ponto. Então, isso aqui é um ponto que a gente chama de ponto de baixa pressão. Então, você sabe quando você está do lado daquela sua tia que tem reumatismo, ela fala, minha perna está doendo, vai chover? É porque caiu a pressão atmosférica. Então, ela já sentiu que, como a pressão onde ela está caiu, duas correntes de ar vão convergir para aquele ponto, subir e precipitar, tá? É muito louco isso, mas acontece. Acho que eu já sou essa tia, viu? Sério? É. É bom, porque você é a própria garota do tempo. Nós ainda estamos com as três valências, vocês estão ainda. Você é a própria garota do tempo, né? Você fala, olha, se eu não me engano, vai chover, daqui umas 2 horas vai chover. Só que não chove. Isso é quando eu tô com muito frio. Eu falo, ai, minha perna tá doendo, tá frio. É frio, é. A minha Marjolie é assim também. Ela fala, olha, amanhã vai estar frio. Por quê, Marjorie? Você viu no tempo, não está doendo aqui meu tornozelo. Aí você já sabe, vai estar frio mesmo. E o último é essa chuva aí do frio. Então vamos dar uma olhada na última chuva. Existem as frentes frias. Vocês já ouviram falar de frente fria? Você escuta isso o tempo todo. Então tá aqui Campo Grande. Como é que tá Campo Grande hoje? Campo Grande está quente, está bem quente e está bem úmido, porque você sente aquele calor colado em você. Então Campo Grande está quente e está úmido. Se entrar uma frente fria, ou seja, uma onda de ar que passou lá na Patagônia, Argentina, no Chile, frio, passou na Cordilheira dos Andes e começou a adentrar o Brasil, a gente vai ter o choque de um ar que está muito quente e úmido
com um ar que vem empurrando tudo, que está super frio, tá? Então, a gente vai chamar isso de chuva frontal. Por que que ela chama frontal? Porque ela vem da frente fria, né? Vem de frente. Frontal quer dizer, é de frente, né? Então, é uma chuva de longa duração e de grandes extensões. Então, vamos ler aqui a explicação e aí a gente vai ver uma foto para nos colocar a par, né, do que está acontecendo. A frente de ar frio e seco avança sobre a frente de ar quente e úmido, condensando as partículas de água e causando sua precipitação. Então aqui, galera, aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Aqui é tudo vapor. Tá Campo Grande. Você olha para o céu, às vezes não tem nuvem, mas você sente que está úmido e você sente que está quente, né? A frente fria vem, resfria esse vapor atmosférico, ele vira água e chove rapidão, tá? O fenômeno pode ocorrer no sentido oposto, ou seja, a frente de ar quente se desloca para uma região de ar frio e as partículas se resfriam. Atingem até 1.500 km de extensão. Então, sabe aquelas chuvas que fica 2, 3 dias chovendo, uma garoa fraca, média, que fica aquela chuva que não passa, né? Dura horas, 8 horas, 2 dias, 3 dias. Essas são chuvas de frente fria, né? Então resfria toda a cidade, fica tudo frio e fica uma chuva persistente que não para nunca, né? Que ela vai chover até eliminar todo o vapor atmosférico, tá? Então essas chuvas frontais, que a gente chama de ciclônicas, quando você vê ela tem essa cara aqui, né? Você repara bem onde é que é a frente, né? É aqui a frente da massa de ar. Você vê, né, ela vindo atropelando as coisas assim. Por onde ela passa, ela começa imediatamente a condensar aquela enorme quantidade de vapor, que ele é tanto vapor que ele nem aguenta ficar flutuando ali, né? Aquela água condensa de tal maneira que ela nem aguenta flutuar. Elas já se encontram umas com as outras e já começa a chover. Então a chuva frontal é essa que fecha o tempo com essa cara. Então você está vendo aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui é chuva lá atrás, ó, chuva. Aqui é tempo aberto, mas não quer dizer que ele é aberto, que ele não tem vapor. E aqui é a frente fria avançando, né? Essa aqui é a frente fria que avança sobre o continente e vai, à medida que ela avança, ela vai condensando vapor atmosférico, formando nuvens e chovendo. Bonito isso, não é bonito um negócio desse aí, cara? Mais bonito que isso, eu não sei que matéria pode ser, não. Eu fui tomar minha água, caiu um inseto aqui, sai fora inseto. Parece saudável. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. Então, são os 4 tipos de chuva que podem acontecer. Agora eu vou falar umas coisas bem breves, só para a gente encerrar a aula. Aliás, que horas são, hein? Eu não aguento mais falar. Que horas são? 8h30. Eu tive... Não é igual, né? Mas é parecido com a aula de climatologia que eu tive lá no 4º período, 3º período de ontem. Ah, Parecido. sim, é parecido sim. Bem parecido. Essa parte específica, né? Depois a gente vai pegar uma parte que a climatologia não pega. E ela vai pegar uma parte que a gente não pega também. Eu estudei climatologia, não, eu estudei meteorologia. Na faculdade que eu fiz, era climatologia, era os dois, né? Aí pegava mais ou menos. Aí você estudou Mas era bem legal. das curvas adiabáticas que sobem, isso. Você chegou a estudar isso? Sim. Isso é bonito, hein, cara? Mas a É gente bem não vai legal. tão fundo, não. A gente não vai tão fundo. Vocês vão ver que eu trabalho com chuva nosso, a gente precisa entender a chuva, mas depois a gente só tem que aprender a prever o tamanho da chuva que vai cair. Uhum. Não o dia certo, mas assim, esse ano deve cair uma chuva máxima de tal tamanho. E só para explicar agora a estação chuvosa no Brasil,
né? Eu vou conferir uma coisa aqui, vocês vão ver que eu estou conferindo. A apresentação de PowerPoint só tem essa. Aqui, aula 2. Deixa eu ver exatamente onde que eu estou para eu me orientar aqui. Está no finalzinho. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides, mas eles são bonitinhos, né? É mais ou menos a estação chuvosa no Brasil. Existem 3 tipos de regime de chuva, né, nos climas quentes da zona intertropical. Então, nós vamos estudar sazonalidade das precipitações. Sazonal, eu já não sei se eu falei para vocês, né, ele vem parecido com aquele season, né, do inglês season, que é de temporada, que a gente usa para seriado, mas, na verdade, esse season são estações do ano, né? Estações do ano. Então, o período chuvoso do Brasil e de todo o mundo, ele é baseado nas estações do ano. Então, quando você tem, por exemplo, um regime equatorial, como é a região norte do Brasil, né, muito próximo à linha do Equador, a gente tem a seguinte situação: chuvas durante todo o ano, sem estações secas definidas. Um regime subequatorial, 2 períodos secos, um no inverno e outro no verão, e no regime tropical, que é o que a gente vive aqui, um período nítido de chuvas no verão. Então, isso é o que a gente vive, né? Um período nítido de chuvas no verão. Para climas temperados da zona tropical, subtropical, Professor, né? Pode falar. pode voltar só um pouquinho para eu tirar um print? Claro. Aí, obrigada. Nada. Eu vou mandar esses slides agora já para vocês, tá? Essa noite. Mas a gravação eu devo demorar pelo menos até amanhã para colocar no ar. Bom, ainda falando sobre a sazonalidade das precipitações, climas temperados da zona subtropical, né, dominados pelas evoluções das massas de ar e de chuvas distribuídas no ano. Então aqui você vê, qual que é o lance aqui? O lance é que se você estivesse falando do Peru, era uma coisa. Você está falando da Itália, é uma coisa. Mas você está falando do Brasil, você está falando do continente inteiro. Então, o Brasil, nós vamos ter regime equatorial no norte, a gente vai ter subequatorial no nordeste, tropical no centro-oeste e sudeste, e a gente vai ter clima temperado no sul do Brasil, cara. É muito louco, bicho. É muito louco. O Brasil é muito grande, então a gente enfrenta tudo. Então, reparem bem aqui. Esse aqui não interessa, tá? Esse aqui não interessa. Esse aqui está muito fora do Brasil, eu não vou ensinar para vocês. Mas a gente define o ano hidrológico no Brasil a partir de 2 estações chuvosas, seca e chuvosa, né? O que a gente chama de estiagem. Estiagem é quando não chove. Então, o semestre seco é a nossa estiagem. Então, olha que interessante essa questão de estiagem. Semestre seco seriam os meses do ano em que as precipitações médias da série histórica referente a esses meses são inferiores à precipitação média dos 12 meses. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você pega um período longo, por exemplo, lá na represa Guarapiranga, que abastece de água a cidade de São Paulo, entre 1907 e 1996, eles fizeram a média da chuva nos meses de janeiro. Fizeram a média de todas as chuvas dos meses de fevereiro ao longo desses 100 anos. Março, abril, maio, junho. E fizeram. Então, por exemplo, essa média de janeiro era 225 milímetros. Nesses 100 anos, choveu em média 225. Em janeiro, choveu em média, aqui não sei, 195 milímetros. Em fevereiro e tudo mais. E no ano inteiro choveu essa linha azul. Essa linha azul é a média anual. Então, para você definir o semestre seco e o semestre chuvoso, basta você ver que meses estão acima da média e quais meses estão abaixo. Então, essa galera aqui, ó, essa galera que eu vou pintar de verde aqui, que está sempre abaixo da média anual,
Esse aqui para nós é o semestre seco. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses chuvosos, comporiam o semestre chuvoso. Então, só para a gente fazer um estudo final de como o Brasil tem todos os climas em um só e como a precipitação muda ao longo dos anos no Brasil, vamos estudar alguns mapas bonitos. Esse primeiro mapa seria da precipitação total em volume, né? Esse aqui seria o que a gente chama de volume total precipitado no Brasil ao longo do ano inteiro. Então a gente iria da região mais triste brasileira, que está por volta de 700 milímetros por ano, até a região mais rica de água do Brasil, né, que chega a mais ou menos, vou colocar mais de 3.300 milímetros por ano. Então repara como a chuva em algumas regiões pode ser 4 vezes mais volumosa, né, a soma anual, do que no período, na região mais seca. Então vamos estudar essa parte aí do Brasil. A gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter esse volume aqui, né? Toda essa região que eu estou pintando de vermelho, ela é muito abundante, né? É onde tem a nossa Amazônia, que é a nossa rainforest, né? A nossa rainforest é uma espécie de ovo e galinha. Quem veio primeiro, a floresta de chuva ou a chuva que trouxe a floresta? Ninguém sabe, ninguém quer responder, ninguém quer correr esse risco, tá? Existem alguns cabeçudos que falam que não, se derrubar a Amazônia inteira, aquela região chove tanto que daqui a pouco tem outra Amazônia. Vai nessa, campeão. É claro que isso não vai acontecer. Então, uma coisa leva a outra, outra coisa leva a uma, mas a gente tem precipitações violentíssimas ao longo de todo o ano na Amazônia. A gente tem a região árida, né? Na verdade, a gente chama no Brasil de semiárido, porque não chega a ser um deserto, mas é extremamente árido. E a gente tem uma região dali para baixo, né? Que seria a subtropical, clima tropical. Ali em cima é o equatorial e subequatorial. E aqui onde eu fiz esse quadrado vermelho seria o tropical, né, no Trópico de Capricórnio, e o subtropical temperado, né? Temperado. Que vai ter todo mundo ali, ó, do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso, até algumas regiões do Nordeste, a gente vai ter uma chuva de média aí de 1.200 a 1.500 milímetros por ano. Só que uma das coisas interessantes seria a gente observar como essa chuva se distribui. Então, aqui no nosso último slide, vamos botar os nossos olhos na tal da sazonalidade, né, nas estações do ano no Brasil. Na primavera, vamos analisar a primavera. Vamos analisar por região, tá? Primeiro. Vermelho chove pouco, verde chove médio e azul chove muito. Então pega o Nordeste. Primavera chove pouco. Nordeste, verão chove pouco. Então olha como é a diferença da gente. Como eles são subequatorial e nós somos tropicais. Chove pouco no verão nordestino. Aqui em Campo Grande só chove no verão. Já no outono, chove médio. E no inverno, chove de médio a pouco, né? Eu escreveria pouco, mas aí eu já estou com dó do Nordeste e botei mais chuva lá do que tem. Quer dizer, no inverno chove muito no litoral, mas na região mais continental chove pouco. Então, inverno chove mesmo é no outono. Chove mesmo é no outono. Vamos dar uma olhada na. Eu não vou olhar a Amazônia, vamos olhar só o Centro-Oeste aqui. Mato Grosso do Sul está aqui, ó. Mato Grosso do Sul chove médio na primavera, médio na primavera. Chove muito no verão, você vê que está amarelo para verde, chove muito no verão, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, deve chover 200 milímetros na primavera, no verão chove 800 milímetros, muita chuva. No outono chove médio, então chove em 200 milímetros no outono, e
No inverno, é uma seca, né? Seca. Chove 50 milímetros. Então, pela minha conta, 800 com 200 com 200 com 50, deu mais ou menos 1.250 milímetros de chuva em Campo Grande, no ano inteiro. Mas olha como que é mal distribuído. A gente tem 3 meses sem água nenhuma, 3 meses com água mais ou menos, 3 meses com excesso de água, muita, muita, muita água, 800 milímetros, depois mais 3 meses com pouca água, depois já seca tudo de novo. Então é um estado louco de chuva, né? A chuva é distribuída de maneira irregular. E vamos olhar o clima temperado do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul chove 300 milímetros na primavera. Aqui, amarelinho de novo, 300 milímetros no verão. Vamos olhar aqui, no outono, 300 milímetros. E se você olha de novo no inverno, que o Brasil inteiro, olha o Brasil, cara. Olha aqui. Brasil está seco. Seco, totalmente seco. E o Rio Grande do Sul continua chovendo 300 milímetros. Então vamos ler lá em cima rapidão de novo. Regime tropical, um período nítido de chuvas de verão, de chuvas no verão. Nós vimos isso em Campo Grande, choveu 800 milímetros. Quando você muda para o B, climas temperados da zona subtropical, tá aqui o Rio Grande do Sul, ó. Chuvas distribuídas no ano. Ah, pô, qual é, cara? Muito claro, né? É muito claro, e é claro que eles têm um privilégio com relação, por exemplo, à lavoura. É muito mais fácil plantar no Rio Grande do Sul do que plantar em Campo Grande, do ponto de vista das chuvas. No Rio Grande do Sul chove o ano todo, você aproveita a safra bem, não tem estiagem. Você luta contra a seca no inverno, você luta contra o excesso de chuva no verão, e os outros meses te dão uma trégua para você tentar produzir alguma coisa. Beleza? Então a gente fez uma introdução aqui a como é o comportamento das chuvas, como elas se formam, como elas se distribuem ao longo do ano, né? E é uma aula introdutória. A gente não aprendeu nada que vai ser aplicado ainda. A gente vai aprender a aplicação de chuva na aula que vem. Então, nós vamos ver mais chuva ainda, mais precipitação. Mas agora é só para a gente começar a criar uma certa amizade com ela, uma familiaridade, para eu poder dar a aula que vem, sem precisar me explicar demais. Tá? Então, esse é o fim da nossa apresentação. Alguém tem alguma pergunta, comentário a fazer aqui? Professor, o trabalho das bacias é para entregar na próxima aula, né? Para entregar na próxima aula. Eu mando as coordenadas no grupo. Professor, não tem a ver com a aula, mas o de hidráulica é na semana que vem, né? Também. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar aqui meu compartilhamento de tela e vou parar minha gravação.